Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Na verdade, já são tarde, já é meio-dia. Nós estamos trazendo o boletim hoje da manhã, um pouco mais tarde, porque eu estava aguardando algumas confirmações chegarem para poder trazer para vocês. Geralmente o boletim sai todos os dias, de domingo a domingo, feriado, 7h30 da manhã. Mas hoje, especialmente hoje, gente, que estamos começando a semana, temos algumas notícias importantíssimas que saíram há pouco e que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Então eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, prestem bastante atenção, porque tem muita novidade, muita informação importante que eu quero compartilhar com vocês. Antes, eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet e todos os dias eu trago boletim informativo atualizado para manter você por dentro aí dos seus direitos. Então, muito obrigada a todos pela companhia e audiência, é um grande prazer ter vocês aqui junto com a gente, é uma grande honra. Eu quero saber como que vocês estão, comentem aí para mim, vocês estão bem? Como que vocês estão? Quem é que está aí do outro lado, assistindo, acompanhando o nosso canal? Vão comentando de onde vocês são. Enquanto vocês comentam, eu trago aqui as novidades, eu trago aqui as informações para manter vocês muito bem atualizados. Serão 5 notícias dentro desse boletim agora nessa tarde de hoje. Estamos iniciando mais uma semana, que a semana seja abençoada e muito produtiva a todos nós. E você que ainda não acompanha a gente nas outras redes sociais, eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário e eu espero você junto com a gente, combinado? Claro que não poderia faltar a charada do dia. Quem enviou hoje foi a Ana Silvestre, minha xará. Ana Silvestre é inscrita aqui do canal INSS, ela sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Então participe por você, pela sua saúde, faça como Ana Silvestre. Deixe sua charada aí nos comentários que a sua charada pode ser selecionada amanhã para ajudar outras pessoas. Então eu conto aí com você, tudo bem? Vamos lá, o que é o que é? Por que não falta energia nos quartéis? O que é o que é? Por que não falta energia nos quartéis? Comenta aí pra mim, já já eu trago a resposta. Um beijo pra você, Ana Silvestre. E você que precisa de empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então quem quiser chama e a nossa equipe vai te assessorar gratuitamente. Combinado? Vamos lá então, gente. Começando aqui com o imposto de renda. Proposta isenta 13º salário do imposto de renda. Tem um projeto de lei, a gente quer ver se ele se movimenta a partir dessa semana, porque agora o ano vai começar em si, né? E o projeto de lei 635 de 2021, ele determina que o 13º salário, gratificação natalina, será isento do imposto de renda de pessoa física e da contribuição previdenciária. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. O 13º salário, ele é um direito trabalhista garantido pela Constituição Federal, artigo 7º do inciso 8º. E o mandamento constitucional, ele tem por objetivo proporcionar a percepção da chamada gratificação natalina de forma integral, sem tributação ou descontos. Isso é o que afirma o autor da proposta, deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão. E aqui a proposta, mostrando em tela para vocês, mostra que ele estabelece que o 13º seja isento, tanto do imposto de renda de pessoa física, quanto do salário contribuição de previdência social, porque os trabalhadores CLT iriam se beneficiar da proposta. Todo mundo receberia um 13º salário maior quando se paga imposto de renda, né, no salário mensal. Então, o 13º seria uma gratificação, um abono. Ele não era para ter tributação. O dos juízes não são assim, né? Os dos ministros do STF não tem um monte de isenção. Por que o aposentado, por que aquele que trabalha tanto para poder construir o PIB desse país não tem essa isenção? Então, chegou a hora do povo se manifestar, da gente cobrar isenções também. A gente também precisa ter regalias. Não é nem regalia, gente. Isso daqui é um pouco de bom senso, né? Eu falo, porque o tanto de imposto, o Brasil é um dos países que mais tributa o povo da sua nação. Então a gente paga imposto demais, né? Mais do que qualquer outro país. Então tá na hora do povo se beneficiar disso tudo. A gente olha a segurança tá péssima, a gente olha a questão de saúde tá péssima, a gente olha a questão de lazer nem se fala. Quantas praças aí abandonadas,
hospitais fechando, falta recursos públicos, sendo que a gente arrecada tanto imposto. Para onde vai esse dinheiro? Para o bolso dos políticos, né? Só pode, porque eles estão tudo gordinhos, tudo bem, saudáveis, não é? Você olha para eles, todo mundo saudável, forte, vão nos melhores hospitais, igual o Lula lá, sofreu um acidente, foi lá pro melhor hospital do país, né? Qualquer político acontece alguma coisa, vai para os melhores hospitais. Então, assim, eles têm melhor saúde, melhor segurança, o tanto que eles gastam com segurança, o tanto que existe aí de mordomia, é auxílio terno, é auxílio não sei o quê, só come caviar, um prato de comida é R$ 500. Então, assim, se eles conseguem ter todo esse luxo com dinheiro do nosso suor, por que que a gente não pode ter pelo menos uma isenção em um abono anual, gente? É uma vez no ano. Então, isso daqui não é pedir demais, não. Isso daqui tá super dentro da condição do governo pagar, só que falta o trabalho do próprio povo de se manifestar e de ir atrás disso tudo, né? Então, a gente cobra para que isso aconteça. E aqui, gente, mostra ainda, né, o autor do projeto é o Pedro Lucas Fernandes, ele é do PTB do Maranhão. A proposta está aqui aguardando designação de relator na Comissão de Administração e Serviço Público, então vamos cobrar para que isso aconteça, né, para que isso realmente venha a mudar. E agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação. Eu vou trazer aqui para vocês algumas notícias, alguns outros pontos. O Lula e o Haddad, inclusive, eles estão se reunindo para fechar detalhes de texto sobre a isenção do imposto de renda, né? Saiu aqui no CNN Brasil agora há pouco que na semana passada o presidente Lula informou que o governo deve encaminhar essa proposta ao Congresso Nacional nessa terça-feira, dia 18, e nessa manhã de hoje, dia 17 de março, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, eles se encontraram para alinhar os detalhes do texto da reforma do imposto de renda. Então, o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, também participa do encontro. Na semana passada, o Lula disse que a proposta que deve isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 será encaminhada ao Congresso nesta terça, dia 18. E, atualmente, quem recebe o valor paga uma alíquota de 27,5%. Segundo a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, o governo estava fazendo ajuste nas formas de compensar a perda da receita que o projeto causará ao orçamento da União. E, na proposta, o governo considera implementar uma tributação mínima para quem recebe acima de 50 mil mensais e estabelecer gatilhos caso haja déficit primário em 2025 e achatamento do patamar discricionário em 2027. Então, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda é uma promessa de campanha do Lula. A medida foi anunciada por Haddad em novembro do ano passado, junto com o pacote de medidas fiscais. O governo espera aprovar a medida no Congresso para que passe a valer a partir de janeiro de 2026. E a gente vendo isso, mostra aí, né, que o governo, contra a rejeição, ele adota estratégia de prontas respostas a críticas. Então, o modelo defendido por Sidônio Palmeira, que é chefe da comunicação do presidente, começou a ser aplicado nesse final de semana após manifestação da direita, em uma tentativa de diminuir a rejeição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotará uma estratégia de reação rápida a críticas do governo petista. A nova postura defendida pelo marqueteiro e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Lula, Sidônio Palmeira, é um esforço de não permitir que ataques à atual gestão reverberem sem resposta, o que tem criado desgaste de imagem à administração federal. E para isso, o chefe da SECOM tem estruturado um gabinete de monitoramento à crítica nas redes sociais e defendido que a equipe ministerial conceda mais entrevistas para defender a gestão petista. Nesse final de semana, por exemplo, os discursos da manifestação bolsonarista pelo PL de anistia foram acompanhados por assessores do governo. E os ataques à gestão federal foram respondidos por integrantes da esplanada. Então, a resposta a um deles foi dada pela ministra de Relações, Gleice Hoffmann, nas redes sociais, após discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticando a alta do preço dos produtos alimentares. Então, o líder do PT na Câmara, gente, ele é o Lindenberg Farias, ele também foi rápido em rebater as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, em consonância
com a nova orientação do Palácio do Planalto. O diagnóstico é de que a demora de reação de gestão petista a críticas de direita é um dos principais responsáveis pela queda de popularidade de Lula. Além disso, a avaliação é de que a sociedade tende a responsabilizar o governo federal por todos os problemas e, por isso, cabe à gestão petista explicar que determinados problemas não são responsabilidade direta do Poder Executivo. Então, o governo está mudando a educação, está tomando estratégias para poder ir contra a rejeição, né? Então, em meio à baixa popularidade do Lula, eles estão atravessando aí um Rubicão, né? E incentivos para radicalizar a sua agenda. Então, a gente vê aí que há outros fatores, né, explicativos para o colapso da aprovação do governo para além do preço do café, mas a gente vê que uma das medidas é a isenção do imposto de renda que vai ser anunciada amanhã. Então, com isso, gente, significa o quê? Que eles isentando, então o governo tem condição, ele vai isentar um salário que é mensal. Aqui o 13º é anual. Então vocês concordam que com base nisso é totalmente possível ter esse projeto aprovado? Depende muito da pressão popular, tudo bem? E para vocês verem, né? Tem a questão aí do Bolsa Família mais carteira assinada e que eu quero trazer aqui para vocês a informação a respeito desse assunto que também é muito importante. Vamos falar um pouquinho a respeito aqui do Bolsa Família mais carteira assinada? Manter o benefício mesmo depois de conseguir trabalho. Gente, muita gente tem medo de perder o Bolsa Família ao conseguir um emprego carteira assinada, né? Mas isso não acontece automaticamente. O programa, ele conta com a chamada regra de proteção. Vocês já ouviram falar da regra de proteção? Ela permite a permanência do benefício por um período, mesmo após a conquista de um emprego. Mas é qualquer emprego? Não é. Eu vou explicar para vocês um pouquinho, para vocês verem o quanto de benefícios o governo está criando para quem é do Bolsa Família e o quanto de dinheiro ele tem para poder bancar políticas públicas. Em 2024, quase 8 em cada 10, 75,5% de vagas no mercado de trabalho foram ocupados por pessoas que recebiam auxílio, segundo o levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é o MDS. E a regra de proteção ela foi criada em 2023 para que as famílias que têm um aumento de renda pudessem continuar recebendo Bolsa Família por um período de até 2 anos, desde que continue dentro de determinados critérios de renda. E caso o novo trabalho faça a renda familiar por pessoa aumentar até meio salário mínimo, o titular do Bolsa Família ainda receberia por até 2 anos 50% do benefício. Por isso que tem muita gente que fala: nossa, mas caiu aí 50% do benefício, né? Agora eu tô recebendo só metade. Sim, você está recebendo só metade. E por que que você está recebendo só metade? Porque você provavelmente a sua renda familiar ultrapassou o que teria de direito, né? Para receber o Bolsa Família. Então, para você não perder o Bolsa Família de imediato, e que muita gente, né, tava com medo de perder o Bolsa Família, aconteceu isso, gente. Olha que interessante, né? Olha como é importante saber. E isso acontece. Então, essa regra foi criada para evitar que o titular perca o auxílio de uma vez ao conseguir um emprego, garantindo mais segurança financeira até que a família se estabilize. E o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, ele registrou a criação de mais de 1.693.673 empregos em 2024. Desses, 98,87% foram ocupados por pessoas cadastradas no CAD único. Quase todo mundo. Entenderam a diferença? E aqui, gente, ele mostra, né, então, que 75%, que é 1.278.765, foram preenchidos por beneficiários do Bolsa Família. Então, quase todo mundo era do Bolsa Família. Conseguiram emprego. Então, por quê? Porque sabe que agora não perde o Bolsa Família totalmente. E para continuar recebendo Bolsa Família, os beneficiários devem fazer a atualização da nova renda no cadastro único, né? O ministro do Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, esclarece que se um trabalhador que deixou de receber o benefício ficar desempregado novamente, ele terá prioridade para retornar ao programa, porque um dos medos de quem recebe Bolsa Família é ter que voltar para a fila e ficar, às vezes, meses sem o benefício, sem renda, necessitado. Então muita gente opta por ir para o trabalho informal,
né, para não ter risco de perder o benefício, e o Bolsa Família não é mais R$ 65 igual antigamente, né? Depois da pandemia, ele virou aí R$ 600, R$ 1.200 mãe solteira, que era o auxílio emergencial, depois ele virou R$ 400, né? A gestão do Lula entrou, aumentou para 600, aí ficou 600 mais os adicionais. Tem família que recebe mais de um salário mínimo só de Bolsa Família. Então não é pouca coisa, o Bolsa Família ele tem um valor hoje bem significativo. Em questão de renda, é igual um aposentado, que ganha um salário mínimo, trabalha a vida toda e ganha um salário mínimo. Quem é do Bolsa Família, às vezes não trabalha, vai ganhar um salário mínimo também, por causa da composição familiar. Então, quando perde o emprego e cai a renda, o trabalhador ele não entra mais na fila, segundo Wellington Dias. Ele explicou que você volta para o Bolsa Família. Então, essa é a regra que garante o Brasil com menos informalidade, com mais pessoas com emprego decente. Fecha aspas, explicou o ministro. E é que mostra que a dona de casa, Teodora Maria de Oliveira, ela tem 63 anos. Ela sabe bem a importância da regra. Beneficiária do Bolsa Família por mais de 2 anos, a moradora de Teresina, no Piauí, passou a receber 50% do valor por ter tido um aumento de renda familiar. Ela disse: após ficar viúva, uma prima com deficiência veio morar comigo. Por ela receber uma ajuda do governo, comecei a receber metade do valor do Bolsa Família, conta Teodora. E ela conta que desconhecia essa proteção do benefício. Ela não sabia que dava para continuar recebendo Bolsa Família. A atendente deu as orientações para ela. Já a moradora de Bom Sucesso, Vânia Messias, de 57 anos, deixou de receber o benefício por ter tido um aumento de renda familiar per capita superior ao limite da regra de meio salário mínimo. E ela disse que quando conseguiu um emprego, ela atualizou o cadastro e continuou recebendo por um período. Como ela mora sozinha, a renda dela ultrapassou o limite, aí ela saiu do programa, explicou a Vânia. E tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 857 de 2024, que ele permite, né, que o beneficiário do Bolsa Família mantém o benefício mesmo se trabalha com contratos temporários ou de safra, que é contrato de trabalho rural que tem sua duração dependente das variações estacionais das atividades agrárias. E, de acordo com o Senado Federal, a proposta precisa ser analisada em 3 comissões da Câmara dos Deputados e, caso aprovado, o projeto de lei ele vai seguir para o Senado. Para ter acesso ao benefício, gente, o principal critério é a renda mensal per capita por pessoa. Muita gente fica preocupado, perguntando se tem direito ao Bolsa Família, que não entende a regra, mas a regra do Bolsa Família ela é muito clara. Ela é muito clara. Ela corresponde à soma dos rendimentos mensais da família que mora dentro da mesma casa, do mesmo endereço que você. E aí soma a renda de todo mundo. Ah, meu pai é aposentado, minha mãe trabalha no mercado como caixa. Meu irmão é desempregado, eu estou desempregada, meu filho mora junto aqui, eu tenho 2 filhos, estão desempregados. Então vai somar a renda do pai, que é aposentado, da mãe que trabalha de caixa, né? E aí vai somar essa renda, ver quanto que dá, deu R$ 3.000. Vai dividir pelo número de pessoas que mora dentro da mesma casa. Ah, sou eu e meus 2 filhos, já deu 3. O irmão deu 4. 4 pessoas desempregadas e 2 com renda, que é o pai aposentado e a mãe que é caixa, né, no mercado. Então, somou aí, deu 6 pessoas. Pega esses R$ 3.000 que você somou e você divide pelo número de pessoas que vivem dentro daquela casa dessa renda, que são 6. Então, R$ 3.000 dividido por 6 dá R$ 500 de renda mensal per capita. Nesse caso, a renda mensal per capita para ter direito ao Bolsa Família é R$ 218. Então, a pessoa recebe o dobro do que deveria ser o Bolsa Família para receber. Então, essa família não tem direito ao Bolsa Família. Aí a pessoa fica brava, porque fala assim, mas eu não tenho renda, não é justo, o dinheiro do meu pai é do meu pai, o dinheiro da minha mãe é da minha mãe, só que vocês moram todo mundo juntos e os seus pais sustentam a casa com aquele grana e a sua família não está numa situação de vulnerabilidade igual uma família que não tem essa renda. Então, o governo vai priorizar, por causa da verba, a família que mais está necessitada. E ele coloca a regra do programa. A regra é clara, gente. Então, tem que atender. É igual a do BPC Loas. Para solicitar o BPC, a família tem que ter a renda mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, quando você pega o salário mínimo de 1.518 e divide por 4, dá R$ 379. Essa mesma família, esse mesmo exemplo que eu dei, vamos supor que é a filha dessa moça que mora com os pais, né? Que um é aposentado e o outro é caixa no mercado. Tem um filho com deficiência. Ela não teria direito, porque quando divide a renda de 3.000 por 6 pessoas, a renda dá R$ 500. E 1/4 do salário mínimo seria 379. Porém,
Vamos supor que o filho tem um gasto muito grande, né? Com medicação, sondas, enfim, uma série de coisas. E aí essa família, como ela recebe uma renda de até meio salário mínimo per capita, porque meio salário mínimo per capita é 759, a renda deu R$ 500 per capita, deu abaixo de meio salário mínimo por cabeça. Então, talvez essa família consiga uma exceção e entre, mas aí tem que ser avaliado pelo assistente social do CRAS, tá? Então é assim que funciona. Então você tem que entender a lei para você poder ter acesso. Só que um outro ponto importante, que até eu comi bola aqui e não expliquei. Vamos supor que nesse mesmo exemplo da família, que o pai é aposentado e a mãe é caixa. O pai é aposentado com um salário mínimo. Essa renda do pai não entra para solicitar o BPC, porque é um benefício previdenciário de um salário mínimo. E benefícios previdenciários e assistenciais de até um salário mínimo não entra como renda mensal per capita para o BPC. Então, nesse caso, entraria só a renda da mãe, e a renda da mãe é 1.518. Quando pega 1.518 e divide por 6 pessoas, dá R$ 253 por cabeça. Então, nesse exemplo, com o pai sendo aposentado ganhando um salário mínimo, e são 6 pessoas que moram na mesma casa, e a mãe trabalha fora como operadora de caixa, o trabalho da mãe, por ser CLT, não é benefício assistencial ou previdenciário, entra na renda mensal per capita. O do pai, que é benefício previdenciário de um salário mínimo, não entra. Agora, se ele ganha mais que um salário mínimo, entraria. Como ele ganha um salário mínimo, não entra na soma para o BPC. É um exemplo, não do Bolsa Família, mas do BPC, só para vocês entenderem. Então, nesse exemplo, mesmo tendo uma renda familiar de R$ 3.000, para o BPC, a aposentadoria do pai dela não entraria na soma, então ela teria direito ao BPC para o filho que é deficiente. Entenderam? Aí ela teria mais 1.518 na família. Então, além dos 3.000, mais 1.518, estamos falando de R$ 4.500. Essa família teria uma renda de quase R$ 5.000, tá? Porque ela teria direito ao BPC. E mais as 3.000, que é 1.518 do pai, mais o valor da mãe. Tudo bem? É importante vocês entenderem como que funciona, é importante vocês entenderem como que age o mercado, como que age a renda mensal per capita. Já para o Bolsa Família, o benefício previdenciário do pai entraria, porque o Bolsa Família não exclui a renda assistencial ou previdenciária do cálculo. Então, vocês têm que conhecer cada benefício, a regra, para você saber fazer o cálculo certo e ver qual benefício teria direito ou não, de acordo com os critérios, tá? Mesmo com a regra de proteção, nesse exemplo que eu estou explicando aqui para vocês, há situações em que o benefício pode ser suspenso, tá? Não é só quando consegue um emprego. O benefício pode ser suspenso se a renda familiar, né, a renda per capita por pessoa da família aumentar mais do que meio salário mínimo, a falta de atualização cadastral do CadÚnico ou erro no cadastro único, pedido voluntário para sair do programa, eleição de um membro da família para um cargo político, não cumprimento das exigências de saúde e educação, como vacinação, frequência escolar de crianças, adolescentes e acompanhamento pré-natal das gestantes, fornecimento de informações falsas no cadastro. E quem tem dúvida sobre o Bolsa Família pode acessar o site direto do Ministério do Desenvolvimento Assistencial e Assistencial ou ligar no Disque Social 121, tudo bem? Ou no CRAS da sua cidade, né? Agora que ficou claro esse assunto, eu quero trazer para vocês a charge do dia, nosso momento de reflexão e interação. Olha só, aumento no número de golpes pela internet. Passa a grana! Não tenho dinheiro, perdi tudo em um golpe virtual. Droga, essa concorrência online está acabando com o nosso negócio. Ou seja, a charge ironiza como os golpes virtuais afetam a vida das vítimas, ao mesmo tempo em que mostram a adaptação da criminalidade ao mundo digital. Então tomem bastante cuidado. Comenta aí, quem já caiu em golpe online? Alguém aí já caiu em golpe online? Você conseguiu ser ressarcido do valor? Não conseguiu? Você soube como reagir? Não soube? Vai comentando aí para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui para vocês a questão dos pagamentos do mês de março, que começa dia 25 de março e vai até o dia 7 de abril para quem ganha um salário mínimo. Quem ganha acima de um salário mínimo começa o dia 1º de abril e termina no dia 7 de abril, de acordo com o final do NIS. Comenta aí, sua folha já virou? Você já consegue enxergar? Porque a folha já virou esse final de semana. Agora a folha maciça dura 2 dias, não 5, igual era antes. A tecnologia chegando na Previdência Social também, né? E agora eu quero falar com você que quer sair das dívidas. O Alô INSS pode te ajudar. A gente tem o curso chamado Planner da Riqueza. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo no primeiro comentário.
O Plano da Riqueza é um curso que vai ensinar você a sair das dívidas. Em menos de 30 dias você já vai conseguir sentir diferença nas suas finanças, porque a gente vai te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou pegar na sua mão e vou te auxiliar através desse Planner da Riqueza a como você montar o seu plano e como você se organizar financeiramente. Quem quiser aprender, quem quiser nossa ajuda, o link tá aí, chama Planner da Riqueza, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E a nossa charge trouxe sobre golpe, né? Então, eu vou atualizar vocês sobre a nova modalidade de golpe que surgiu. Olha só, os pagamentos por aproximação têm se tornado uma escolha popular entre consumidores que buscam conveniência, rapidez nas transações diárias, né? E essa tecnologia baseada em NFC permite que pagamentos sejam realizados simplesmente aproximando um cartão ou um dispositivo do terminal, sem a necessidade de contato físico ou senha. A facilidade do uso, a velocidade desse método tem impulsionado sua adoção em larga escala e os comerciantes devem treinar sua equipe para que saibam operar os terminais de pagamento e ajudar os clientes a realizar pagamentos por aproximação com segurança, garantir que os funcionários estejam prontos, aptos a identificar e responder possíveis sinais de fraude, também é essencial para proteger tanto o estabelecimento comercial quanto os consumidores daquele local. No entanto, à medida que essa forma de pagamento se torna mais comum, mais popular, surgem preocupações sobre a segurança dessas transações, o que tem que acontecer mesmo, né? Porque a gente viu o número de golpes como vem crescendo nos últimos anos. Então, compreender os riscos, as medidas de proteção é essencial para garantir que os dados financeiros dos usuários permaneçam seguros. Por isso, os consumidores devem ser educados sobre os riscos e as precauções a serem tomadas durante os pagamentos por aproximação. A conscientização é uma forma de prevenir golpes e fraudes, por isso que o INSS sempre traz esse tipo de orientação aqui no canal. E embora os pagamentos por aproximação ofereçam muitas vantagens, eles também apresentam certos riscos de segurança. Criminosos têm desenvolvido técnicas para explorar a vulnerabilidade no sistema. E entre os riscos mais comuns, preste atenção aí, estão dispositivos não autorizados que tentam interceptar dados durante a transação, manipulação de terminais de pagamento para roubo de informação, uso de equipamento para clonar a informação do cartão sem contato direto, e esses riscos ressaltam o quê? A importância de adotar medidas de segurança para proteger os consumidores contra possíveis fraudes. Em caso de perda ou roubo do cartão, o ideal é bloqueá-lo imediatamente. Isso pode ser feito através do aplicativo do banco ou entrando em contato com a instituição financeira. Essa precaução limita o risco de compras não autorizadas a um número baixo de transações. Os usuários devem ser incentivados a usar cartões ou dispositivos com suporte para autenticadores adicionais. Isso aumenta a segurança das transações, né? E os consumidores podem tomar várias medidas para proteger suas informações ao usar pagamentos por aproximação. Algumas estratégias sempre revisar os extratos bancários para detectar se teve transação suspeita ou não e bloquear o cartão ou entrar em contato com o banco se for necessário. Utilizar carteiras ou capas que bloqueiam os sinais RFID, evitando acesso não autorizado. Reportar imediatamente qualquer atividade suspeita à instituição financeira e os usuários devem ser orientados a revisar frequentemente seus extratos bancários em busca de transação suspeita, reportá-la imediatamente à instituição financeira, pois essa é uma forma eficaz de detectar e evitar, prevenir fraudes. Essas práticas ajudam a reduzir o risco de fraude, garantir uma experiência de pagamento mais segura. E os comerciantes têm um papel crucial para a proteção das transações por aproximação, garantir que os sistemas estejam atualizados e treinar funcionários são passos fundamentais. E as medidas incluem atualizar regulamento de software, né, de segurança, limitar o acesso aos terminais para evitar alterações não autorizadas, treinar a equipe para identificar e responder possíveis sinais de fraude, e essas práticas ajudam a criar um ambiente de pagamento mais seguro para todos os envolvidos. E para mitigar os riscos associados aos pagamentos por aproximação, é vital que tanto consumidor quanto comerciante se mantenha informado sobre as melhores práticas de segurança, né? Então a gente está aqui para ajudar, continue acompanhando nosso canal. Gente, vamos falar da sugestão número 15 de 2020, do abono de R$2.000. Eu quero falar para vocês da sugestão que vocês, muitos que acompanham o canal, vão lembrar, que é a sugestão número 15, está no Senado Federal, que propôs a criação de um abono extra de R$2.000 para aposentados, pensionistas e inclui o BPC. A ideia foi criada lá durante a pandemia, porque quase todo o Brasil recebeu ajuda, o aposentado, aquela pessoa com deficiência não recebeu. A ideia seria garantir um apoio financeiro adicional, como um auxílio emergencial,
que muitas vezes vocês tiveram o 13º antecipado. Esse ano, gente, a expectativa está grande em relação ao 13º. É bem provável que o governo venha antecipar. O próprio Pompeu de Matos trouxe a confirmação sobre a antecipação. Eu trouxe vídeo aqui no canal para vocês. Então, a gente acredita que o governo nos próximos dias ou nas próximas semanas deve anunciar a qualquer momento o 13º antecipado. Mais uma vez, né? Então, no final do ano, vocês ficam sem ajuda. Não é assim que funciona? Por isso que o 13º salário, ele é bom ser antecipado, movimenta a economia, ajuda o aposentado, o pensionista. Porém, a parte ruim é que o beneficiário, ele fica sem nenhuma ajuda no final do ano. Então, precisa ajudar a regularizar isso. E só antecipar o 13º não é a saída. O 13º ajuda, mas não é a única saída. Precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio teria que pagar um 14º ou o abono de 2.000. Então, além da antecipação do 13º, olha a bomba. A gente tem o 14º para cobrar o governo e o abono de 2.000, que também é uma sugestão que precisa virar projeto de lei, mas para virar projeto de lei precisa que o relator traga, né, o relatório positivo e transforma em projeto de lei para tramitar no Congresso. Veja que aqui na tela mostra que é a sugestão número 15 de 2020. Ela estava com o Paulo Paim, né? Porque o Paulo Paim, ele é o presidente da Comissão CDH, Direitos Humanos do Senado. Paulo Paim nunca colocou esse projeto para frente. Aí agora esse ano, o que aconteceu? O relator atual veio aqui, o Paulo Paim, só que o Paulo Paim, ele, por causa dessa atualização da movimentação do Congresso, estão aguardando para ver se ele vai continuar relator ou não. E, enquanto isso, a gente espera, né, que essa sugestão legislativa número 15 seja aí apreciada e finalmente avance, porque aí é mais um projeto, é mais uma cobrança em cima do governo. Então, ou ele ou o 14º teria que sair. Veja, a ficha informativa pede que a ideia legislativa crie um abono extra de 2.000 para aposentado, BPC e pensionista do INSS em virtude da crise que o país enfrentou da Covid-19. Teriam direito aposentado, pensionistas e BPC que recebam até 3 salários mínimos. Então, é uma medida, além de extremamente importante para os beneficiários do INSS, relevante para a economia do país. Então, a gente está acompanhando e vamos cobrar, pressionar, porque o governo deve antecipar a qualquer momento 13º e no final do ano vocês precisam ter uma renda e a gente espera que seja uma dessas. Ou o abono de 2.000, que não podemos esquecer dele, ou 14º salário. Concordam? Comenta aí sua opinião. E respondendo a charada do dia de hoje, o que é, por que não falta energia nos quartéis? Porque os cabos já foram soldados. Tá aí, um beijo pra você, Ana Silvestre. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Obrigada por tudo. Um beijo, até logo.